É isso aí, galera, vamos para mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe aqui, né, o Xbox Series S. Como vocês já viram outro vídeo aí dele no canal e gostaram muito, eu trouxe outro vídeo agora dele atualizado e eu vou estar mostrando aqui para vocês ele, né. Vamos iniciar aqui o Xbox Series S. Como vocês viram, ele já está iniciando ali e já vai ativar aqui na TV também. Vamos ver se vai ativar aqui na TV, está carregando ali e já vai aparecer a imagem do Xbox. Como vocês podem ver, a inicialização dele é bem rápida, né, galera? Então, a inicialização dele é muito rápida porque ele tem um SSD NVMe, né, de 512 GB. E galera, eu tenho aqui o Forza Horizon 5 instalado, eu vou já mostrar aqui para vocês. E também eu tenho Assassin's Creed Valhalla, também é um jogo aí pesado também. Bom, acabou descarregando aqui o controle aqui que eu estava usando, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Essa parte aqui, ó, eu uso duas pilhas aqui MOX de 2600 mAh. E você pode colocar bateria caso queira também nessa parte aqui. Nesse caso, galera, eu vou deixar ele aqui e vou usar o meu outro controle já que já está carregado. Depois eu carrego ele. Mas é isso aí, galera. Vou mostrar aqui para vocês, olha, configurações. Você pode ver aqui que tem configurações de rede. Agora já teve mais algumas atualizações no sistema. E a gente pode fazer, ó, testar a conexão para multijogadores, testar a velocidade estatísticas da rede, reprodução remota. Isso aqui tudo é relacionado à rede, né, galera? Então, ficou bem legal com essas novas configurações para testar. Algumas pessoas perguntam se é 4K. Sim, funciona 4K, 1080 e 720p também. Então, bem legal isso aí. A TV aqui é 4K 60 Hz, mas o Xbox, se tiver até 120 Hz, ele também funciona 4K 120 Hz. Como minha TV não tem essa função de 120, ele funciona a 4K 60 Hz. E eu vou voltar aqui, galera, mas aqui nós temos aqui também personalização, que a gente pode personalizar o nosso Xbox. Meu plano de fundo tá imagem personalizada, que foi uma captura de tela que eu coloquei aqui do Forza Horizon 5. Coloquei uma captura de tela, que é essa daqui, galera, aqui embaixo. Coloquei essa daqui, mas você pode estar escolhendo aí qualquer captura de tela também. Mas também temos outras opções de personalizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Personalização, minha cor e tema. Aqui eu tô aqui na cor azul, por padrão vem na cor verde, né, galera? Se você quiser deixar aí na cor verde, eu deixei o meu aí na cor azul, que é essas luminoso aqui, né, azul. E o plano de fundo também a gente pode mudar. Aqui, ó, cores, design de conquista, imagem personalizada e planos de fundo dinâmico também. Tem planos de fundo dinâmicos, no qual ainda está carregando ainda. Como a internet aqui está um pouco lenta, então a gente acaba demorando para carregar aqui, né, galera? Deixei aquele lá e já ficou aqui já na tela. Aqui a gente pode ver, galera, aqui também. Deixa eu iniciar aqui o Forza para vocês, para a gente ver a velocidade que ele inicia aí, né? Essa tela que apareceu ali da TV, Game On, né? Olha, aqui a gente já consegue ver de onde eu parei. Eu estava aqui no Forza Horizon 5. Para vocês verem o detalhes gráfico aqui. Olha só como é que o gráfico aqui do Forza 5 aqui é bem legal, galera. Eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Vou colocar no jogo. Tava no modo foto aí do jogo. E aqui a gente pode ver já o jogo. Você consegue mudar. Aqui o gatilho aqui também, como vocês podem ver, ó, de acordo com o que aperta aqui no gatilho, ó, ele acelera devagar. Aí se eu acelerar muito, apertar até o final o gatilho, ele vai acelerar bastante. Então isso aí é bem interessante. Vou baixar aqui um pouco o jogo.
Então isso é bem interessante aí ter no controle do Xbox. Essa aqui é uma McLaren, né, galera? Ok, Ronald. Você desafiou um piloto para uma corrida roda a roda. Vocês podem ver aí, tem esse também modo de retroceder aqui, galera. Caso você tenha um erro aí no Forza 5. Consegui ganhar aí dessa disputa. Mas aqui a gente saindo aqui, ó, apertei aqui no iniciar e vou ir no início. Pronto, já saí do jogo e eu vou entrar aqui agora no Assassin's Creed Valhalla para vocês verem também. Esse jogo é bem legal, estou jogando ele bastante até. No Assassin's Creed aqui Valhalla, eu estou jogando ele, né? Eu achei que depois da atualização que teve aqui no Xbox, eu achei que ficou mais fluido aí esse jogo. Ó, aqui eu tô numa missão aqui. Vocês podem ver. Vamos tomar este castelo miserável? O dragão está sedento por sangue britânico. Reúna os homens, Ivar. Vamos nessa. É um bom dia para morrer. O portão parece estar bem defendido. Meu homem está carregando caldeirões de óleo em uma carroça. Como vocês puderam ver, o jogo ali abriu já onde eu tinha deixado, né, galera? Então, o que resume aí, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem aí. Miserável! Dá minha carroça pro portão! Quero ver seus soldados parar na carroça! Vamos atacar forçoso! Dispare! Usem! Evita! Sai de cima! Flechas vindo! Deixa eu mostrar aqui para vocês também, questão aqui também do armazenamento, porque esses jogos aí atuais são bem pesados, então eu vou mostrar para vocês aqui que já está cheio, ó, 364 GB que são para a gente usar aqui
para instalar jogos e aplicativos já está cheio. Eu vou aqui em meus jogos, como vocês podem ver. Aqui no gerenciamento a gente vê que o Assassin's Creed Valhalla é 111 GB, 140 GB aí o Forza Horizon 5, né? Então são jogos bem mesmo pesado. 42 GB é menor um pouco The Witch, mas é isso aí, galera. O I Take It Two, quanto GB ele é aqui, ó, 44 GB.9, mas o que a gente pode ver é que jogos atuais fica bem pesado para questão de armazenamento, né, galera? Você pode contornar isso com o Game Pass, aquela função do Game Pass lá que você pode jogar online por streaming. Porém, não é a mesma coisa que você tá o jogo instalado aqui no console, né? Não é o mesmo gráfico, é um pouco reduzido, digamos assim. E aqui a gente pode ver aqui, galera, que temos aqui na loja promoção, ó, promoção do mundo aberto. No caso aqui você tem vários jogos promocionais que você queira comprar. Olha aí o The Witch 47,50, a versão completo Edition. Temos aqui, ó, Assassin's Creed Mirage 119, Red Dead 2 aí 149. E esse aqui eu comprei, eu vou até mostrar aí pra vocês que eu comprei o Assassin's Creed Origin, o The Witch e mais um jogo, vou mostrar aí pra vocês na tela agora. Então, galera, fiz o resgate do código do gift card e comprei esses 3 jogos aí por R$ 77,00 já com imposto incluído. E confirmei aí, galera, como vocês podem ver, e já apareceu na minha biblioteca de jogos. No caso, já fica na biblioteca de jogos. E eu acabei logo instalando também o The Witch e deixei os outros, como não tinha espaço, deixei só na minha biblioteca de jogos. Depois, se eu quiser desinstalar um jogo e instalar outro, eu posso fazer isso. Vocês podem ver que tem vários jogos com preço promocional. Então, se você quiser jogar um jogo específico, você procura aqui se tem alguma promoção, né, galera? Como vocês podem ver, eles anunciam jogos novos aqui também, ó. FC 25, Valorant aí gratuito, Star Wars Outlast, né? Ó, esses jogos aqui, tipo Elden Ring, olha o preço dele. É difícil ter uma promoção com preço mais abaixo, ó, R$ 299,90. Então é um preço que eu acho bem caro para mim. Se você quer jogar o Elden Ring aí já sai mais caro. Inclusive eles têm até jogo de Xbox 360. Parece até jogo de Xbox 360, caso a pessoa tenha interesse também. Que ele tem retrocompatibilidade com esses jogos aí. Aqui em cima no Game Pass a gente pode ver, ó, aqui no Game Pass, né? Assine o Ultimate hoje, que o Ultimate é o mais completo, né? Vamos verificar quanto que está custando hoje. Um mês, você assina por um mês, ó, por R$ 59,99 o Game Pass Ultimate, que seria o mais completo que tem aí de todos. Você pode jogar via nuvem também, e pode jogar via nuvem também via a sua TV, no caso essa TV aqui, a TV Samsung Q65D, ela também funciona via nuvem, né, galera, do Xbox aí. Acesse os principais jogos a Play Series Battlefield e Star Wars. Ó, todos esses jogos aí, eles estão catalogados dentro do Game Pass aí, galera. Então, se você pagar aquele valor lá, você pode estar jogando qualquer um jogo. Até o Plague Tale Requiem também. Esse jogo aqui é bem legal, eu tô jogando ele no PC. Mas ele é bem legal, ó. Se você quiser comprar ele, tá R$ 119,98. Se você quiser só jogar ele lá, você assina o Game Pass Ultimate aí, você consegue jogar. Mas tem diversos jogos aí. E aqui você tem esses 3 planos, né, do Game Pass. Mas o melhor é o Ultimate. Galera, um detalhe aqui, que o Xbox Series S ele é totalmente digital, então ele não tem lugar onde você colocar aqui disco. Então isso aí, caso você queira colocar jogo de disco dele, não dá, né, galera? Ele é completamente digital, você tem que comprar jogos na loja aqui digitalmente. A gente precisa de internet para poder baixar os jogos, né? Porque os jogos são mídia digital, então para baixar você precisa de internet. Caso você não tenha internet, então não vai dar para você ter o Series S aí. E também dá para jogar offline depois que você baixou o jogo. Alguns jogos dá para jogar offline. Porém, você tem que ver a compatibilidade, se esse jogo também serve offline ou só online. Tipo, Fortnite, a gente sabe que é um jogo online, né, galera? Também a questão da memória dele, caso você queira expandir, você tem que comprar
para funcionar os jogos diretamente que nem funciona aqui, você tem que comprar aquela memória que o Xbox vende, é um SSD externo, na qual a gente só pluga ali atrás do Xbox. Essa entrada aqui, galera, Storage expansão, caso você tenha o SSD para colocar aqui, é só colocar aqui, ele provavelmente vai pedir formatação e você funciona normalmente. Aqui temos as conexões, né, que é de RJ45 de internet, USB, aqui a saída HDMI e essa, como eu falei para vocês, de expansão de armazenamento e cabo de alimentação. Aqui em cima sai a ventilação dele, então eu deixei assim, né, galera, porque eu descobri que o que tem aqui dentro é uma blindagem de aço que tem, por fora aqui ele é de plástico, porém por dentro é aço. Ele chegou a cair, eu mostrei no vídeo para vocês, que ele estava em pé, chegou a cair, porém ele só danificou o HDMI, mandei trocar o HDMI e funcionou perfeitamente, porque ele tem uma blindagem de aço dentro dele, então durabilidade do Xbox Series S eu achei muito legal. A questão aqui do controle, galera, eu acho o controle bem confortável aqui do Xbox, ele é um pouco barulhento, mas o conforto dele, assim, na pegada, pra mim eu acho uma pegada bem legal aqui. Também uma função bem interessante que a gente tem aqui, se a gente vir aqui em cima na Store, né, filmes e TV, você pode também estar comprando filmes aqui dentro, galera. Aquele Bad Boys até o fim, ó, R$ 31,90. Vamos apertar aqui, você consegue ver a questão aqui de valores também, ó. Compre no UHD, né, que é o Ultra HD. Escolher o áudio em português, você pode escolher o áudio em português. Você pode estar comprando aí esse filme. Então se torna uma central de entretenimento também, né, o Xbox. Temos aqui também aplicativos. Nos aplicativos você pode baixar o Netflix, Disney, Spotify. Aqui também temos jogos que funcionam para dois, igual aquele que eu estava mostrando para vocês. Esse aqui é um jogo bem legal. Esse Take-Two aí, deixa eu até baixar aqui. Ele é um jogo que você tem que jogar com dois controles, no caso para passar as fases. É bem legal esse jogo aí. Também, né, galera, o Xbox aqui tem uma ampla variedade de biblioteca de jogos aí que você pode estar escolhendo gratuitamente também. Procurar ali em jogos e vai aqui, ó, populares gratuitos. Populares gratuitos, você vai ter vários jogos aí apenas comprando console e já consegue instalar vários jogos aí grátis. Alguns como avaliação e outros já gratuito para jogar realmente. Mas tem vários jogos aí bem legal. E você ainda está encontrando ainda o Xbox ainda em alguns preços de custo-benefício, né, galera? Porque acima de R$3.000 aí já não é custo-benefício o Xbox Series S. E eu acho que você deveria ir para outro console acima de R$3.000. Abaixo de 3.000 aí, eu tava vendo aí em média, ele aí R$2.600, R$2.700 aí novo na loja. Porém, tem também o mercado aí de usados, na qual você tem que verificar a procedência, né? Ver se vale a pena realmente comprar um Xbox usado. Mas em média, na casa de 2.000 aí, um Xbox já usado em perfeitas condições, né, galera? Bom, além de funcionar também jogos da nova geração, né, galera? Sem você gastar muito, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí, se inscreve no canal também. É isso aí, galera. Curte, compartilha, se inscreva no canal e falou!